Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está aí, mas nós estamos chegando para fazer a questão comentada de hoje. Você está vendo aí uma questão da banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que tem feito aí muitos concursos e tem uma peculiaridade de ser uma banca que cobra de uma forma diferente da maioria das bancas, tá? Hoje, inclusive, esse assunto aí, paralelismo, é um assunto que você não está acostumado a ver em provas. O detalhe é que quando uma determinada banca, como é o caso da FGV, que é uma banca nacional, começa a lançar moda, daqui a pouco está todo mundo fazendo isso. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão de 2024, que trata de um assunto chamado paralelismo semântico. O texto machadiano, quer dizer, de Machado de Assis, abaixo, que não mostra uma quebra de paralelismo semântico é. Se você não sabe o que é um paralelismo semântico, você simplesmente jogou a questão fora. Mas vamos tentar? Põe a questão aí na tela e sei lá, vê se você tem alguma inspiração para você marcar. Não, pessoal, foi muito rápido. Não, foi muito rápido, não. Você é que não fez o tempo que você deveria fazer, né? Então, vamos aqui na tela. Quando você fala de paralelismo semântico, a gramática ela tem três divisões. Ela tem a morfologia, que estuda as classes gramaticais, ela tem a sintaxe, que estuda a organização das palavras na oração, das orações no período, dos períodos no parágrafo, do parágrafo no texto. E ela tem a semântica, que cuida do sentido. Então vamos anotar. Então, quando a gente fala de paralelismo semântico, então ele é uma coisa, é um aspecto referente ao sentido. Tá, pessoal? Mas isso não acrescentou muita coisa para mim. Até porque, que é paralelismo? Vamos anotar. Quando você fala de paralelismo, claro que a palavra paralelismo vem da palavra paralelo. E quando você traça um paralelo, você traça uma equiparação. Eu vou fazer um paralelo entre o ensino público e o ensino privado. Então, eu estou abordando duas coisas. Eu vou fazer um paralelo entre a região Nordeste e a região Sul do Brasil. Eu estou confrontando duas regiões. Então, olha a questão aí comigo. Quando você tem na letra A, minha mãe era uma senhora fraca, temente às trovoadas e ao marido, eu estou estabelecendo um paralelo entre duas coisas, trovoadas e marido. O Vilaça levava os olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Está vendo? Viviam do amor e da bolsa do pai, inesgotáveis ambos, o amor e a bolsa. Vivia de lembranças e saudades por todo ano, lembranças e saudades. Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Então, geralmente, quando a gente fala de paralelismo, a gente tem que ficar atento ao que é pelo menos duplo ou uma enumeração. Vamos anotar. Então, quando a gente fala em paralelismo, a gente pensa numa estrutura que contém um E, como a gente viu, ou que contém uma enumeração. Porque quando eu falo em E, eu estou falando de duas situações. Quando eu falo de uma enumeração, eu estou falando de uma, duas, três, N, e geralmente entre a penúltima e a última, você tem o E. E aí, vamos anotar uma outra coisa? Quando a gente fala desse aspecto chamado de paralelismo, existe o paralelismo sintático, que é, na verdade,
o paralelismo estrutural e existe o paralelismo semântico, que é o que a questão abordou, o que a questão pediu, que tem a ver com sentido. Então, por exemplo, quando você um dia fez alguma redação, você já deve ter feito redação na sua escola, ou você que já fez concurso, já deve ter feito redação de concurso. Você provavelmente já deve ter ouvido de algum professor uma situação que diz assim: olha, quando você for trabalhar 2 parágrafos, e você for apresentar em cada um deles uma causa do aumento do desemprego, é importante que, se no parágrafo primeiro você citou a causa, fez um comentário sobre ela e deu alguns exemplos, que ao passar para o parágrafo de baixo, você apresente a causa, faça um comentário sobre ela e dê exemplos. O procedimento que você fez no primeiro é o mesmo procedimento que você deve fazer no segundo, porque senão você quebrou o paralelismo. Então, quero que você veja comigo na tela mais uma vez. Eu quero começar olhando a letra B de bola. Não estou dizendo que ela é ou não é a resposta. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Você está vendo que tem aqui 2 vezes o de vinho e de volúpia. Ou então aqui viviam do amor e da bolsa. Isso quer dizer que às vezes você fala assim, poxa, mas para que o cara repetiu a preposição? Porque isso é paralelismo sintático. Vamos anotar. Quando eu tenho, por exemplo, o verbo precisar, você sabe que é precisar de. Então, ela precisava de dinheiro. Mas aqui não tem paralelismo, porque o complemento do verbo precisar foi um complemento só. Vamos que eu quisesse colocar 2 necessidades dela: dinheiro e mais alguma coisa. Aí teria o e. Aí se estabeleceria um paralelo. Então anote aí. Eu devo dizer que ela precisava de dinheiro e de carinho. Normalmente, as pessoas colocam, olha, ela precisava de dinheiro e carinho. Só que aqui são 2 complementos, e se você precisa de uma coisa, você precisa de outra. Isso é paralelismo. Então, para que haja paralelismo sintático, ao coordenar as 2 coisas, ou as 3 coisas, ou as N coisas, o procedimento tem que ser um procedimento semelhante. Então, por exemplo, na letra B de bola, eu tenho 2 vezes, ó, ela levava chispas de vinho e chispas de volúpia. Na letra C, viviam do amor e viviam da bolsa. Na letra D, não tem paralelismo sintático. Ó. Aqui faltou uma preposição. Vivia de lembranças e de saudades. Então, aqui falta o paralelismo sintático. Mas a questão não perguntou paralelismo sintático. Ela falou do paralelismo semântico. Então, quando a gente tem uma frase que tem elementos coordenados e a gente quebra alguma regra, alguma previsibilidade, a gente quebrou o paralelismo sintático. Vamos anotar uma coisinha aqui também. Por exemplo, quando eu tenho uma frase que fala assim, encontrou o dinheiro, as joias e as promissórias. Quando eu tenho dinheiro, joia e promissórias, eu fiz uma enumeração. Então, se existe enumeração, existe paralelismo. E aqui, no caso, o que é que você está vendo? Primeira coisa, dinheiro. Segunda coisa, joias. Terceira coisa, promissórias. Olha o E aqui. Só que antes do primeiro elemento, eu tenho o dinheiro, tem o artigo.
Então, antes do segundo tem que ter as joias, o artigo. Antes do terceiro tem que ter as promissórias, o artigo. Então, aqui nós temos paralelismo sintático. Tá? Se eu tivesse uma enumeração com um procedimento diferente, eu não teria. Por exemplo, necessitou do empréstimo e de consultoria. Necessitou do empréstimo e de consultoria. A partir do momento que eu tenho aqui um E, eu já estabeleci o quê? Um paralelo. Primeira necessidade, empréstimo. Segunda necessidade, consultoria. Olha o E aqui. Só que aqui, antes do empréstimo, tem a preposição. Aqui também tem. Opa, tem paralelismo? Não. Aqui falta paralelismo. Ué, professor, mas você não repetiu duas vezes a preposição? Sim, só que aqui tem a preposição de mais o, e aqui tem a preposição pura. Ou eu digo necessitou de empréstimo e de consultoria, ou eu digo necessitou do empréstimo e da consultoria. Nossa, professor, mas que frescura! Pois é, então você tem que ser fresco. Principalmente você que faz concurso da FGV. Porque eles arrancam essas coisas do fundo do baú. Do fundo do baú. Tá? Vamos anotar agora a questão do paralelismo semântico. Vamos lá na tela. O paralelismo semântico, ele tem que estar presente onde houver uma ligação de termos coordenados pelo sentido. Então, por exemplo, estuda inglês e espanhol. Onde está a coordenação de ideias que a gente pode chamar de paralelismo? Está aqui, ó, inglês e espanhol. Tem paralelismo sintático? Tem. Não está estuda o inglês e espanhol. Os dois estão sem artigo. Só que é o seguinte, vamos notar. O primeiro elemento é uma língua, a língua inglesa. O segundo elemento é uma língua, é a língua inglesa. Então, isso aqui tem paralelismo. Ô, professor, não entendi. O que é que a linguagem tem a ver com paralelismo? Olha a letra A, que não é a resposta. Minha mãe era uma senhora fraca, temente às trovoadas e ao marido. Então, ela teme duas coisas. Só que uma das coisas é uma pessoa. E a outra coisa é um fenômeno da natureza. Então, se eu temo as trovoadas e os raios, tem paralelismo. Se eu temo o meu pai e a minha esposa, tem paralelismo, são duas pessoas. Agora, quando eu temo as trovoadas e o marido, não tem paralelismo. Então, põe aí na tela. E se você agora entendeu, não é a letra A, dessas quatro, onde não houve quebra de paralelismo. Pause e perceba. Vai lá. Quando eu falo na letra B, que ele levava uma chispa de vinho e uma chispa de volúpia, a volúpia é aquela sensualidade, né? É um sentimento, é uma postura. E o vinho é uma bebida. Então, estou misturando uma coisa concreta, vinho, com uma coisa abstrata, postura. Isso não é paralelismo. Entendeu onde está a diferença? Na letra C, quando eu falo, põe aí na tela para mim, que vivia de amor, é um sentimento, mas vivia da bolsa, não é um sentimento. Então, não tem paralelismo. Eu vivo do amor, eu vivo da paixão, eu vivo da gratidão, eu vivo da emoção. Aí é paralelismo. Eu vivo de dinheiro, eu vivo de bolsas de valor, eu vivo de biscate. Aí é paralelismo. Agora, amor é sentimento, bolsa é objeto, não há paralelismo. E na tela, das duas que sobraram, acertou a resposta quem marcou a letra D. Observe que a letra D não tem paralelismo sintático.
Mas quando eu falo de lembranças e quando eu falo de saudades, eu estou falando de duas coisas internas. Ela vivia das lembranças internas e ela vivia da saudade interna. Então, são dois sentimentos. Então, há paralelismo semântico. Na letra E, a Marcela me amou durante 15 dias e 11 contos de réis. Aqui é tempo, mas aqui é dinheiro. Então, quer ver, isso é uma maneira de mostrar que o amor dela era só interesse. Então, gente, é uma coisa comum de você encontrar? Não. É uma questão que você pode ter errado? Pode. Porque não é comum você encontrar um tipo de questão como essa. Então, eu trouxe essa questão hoje para você que vai fazer, sobretudo, o FGV ou outras bancas menores que se espelham em bancas maiores. Agora, existem assuntos comuns, como a concordância, como a regência, como a crase, como o período composto, como a interpretação de texto. E aí, na sua tela, você está vendo o endereço do meu site e tem um curso chamado Exercitando o Português, Combo. Esse combo é um curso que você vai ter todos os temas de concurso, todos. Em cada um deles você vai ter a teoria e em cada um deles você vai ter 20 questões de bancas variadas. E o preço desse combo, que tem interpretação de texto e itens gramaticais, eu te garanto, ele custa menos do que uma aula particular. Então, entre lá e faça uma experiência. Veja se você vai gostar. Eu tenho certeza de que vai gostar. Tá bom? Então, anote aí www.ricardoerce.com.br.